Bom, hoje nós vamos falar sobre uma chave, né? Tá aqui a nossa chave, né? A gente vai falar sobre intencionalidade e essa é uma das chaves mais poderosas, mais importantes que nós temos. Vocês vão perceber, vocês vão notar que a gente vai falar isso, né? Cada dia, cada chave que a gente vai falar, a gente vai falar da importância daquela chave, né? Por que isso? Por que, Fernando, você vai falar que toda chave é importante? É verdade, todas as chaves são importantes. Para quem quer sabedoria, evolução e resultado, ou riqueza, se você não tiver todas as chaves juntas, conectadas, é como uma engrenagem, cada chave seria como um dente de uma engrenagem, onde elas vão se juntando e elas vão fazendo, vão acionando aquele motor e vão fazendo a nossa roda dos nossos negócios evoluírem, crescerem. Então, cada chave é importante, cada chave é fundamental e uma chave vai depender da outra. Vocês vão perceber que em alguns momentos nós vamos falar sobre uma chave, a gente vai lembrar sobre outra chave, ou às vezes a gente já vai falar antecipando uma chave futura, porque elas se complementam. Mas essa em especial, eu vou falar para vocês que de fato é uma das mais importantes. Isso se ela não for a mais importante, que é intencionalidade. E o que é intencionalidade? Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que a intenção define uma pessoa. Se eu sou intencional, eu quero dizer o quê? O que eu estou dizendo quando eu falo que eu sou intencional? Que eu estou em busca disso para isso. Ou seja, eu estou mandando um sinal para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que estão próximas a mim, para a minha equipe, que eu estou em busca de algo para que alguma coisa aconteça. Então, ser intencional, ser uma pessoa intencional é mandar um sinal para as pessoas sobre as minhas reais intenções. E quando a gente fala em mandar um sinal, a gente falou em mentorias anteriores, a questão da energia. Tudo no mundo, tudo em volta de nós tem energia. E quando a gente manda um sinal, a gente está mandando uma frequência, a gente está mandando uma energia para as pessoas que estão próximas de nós. E a intenção define o rumo que você vai fazer, mas não define o resultado. Então, isso é muito importante. Toda intenção define o rumo, define o caminho que nós vamos, mas não chega a definir o resultado. O resultado vai acontecer de acordo com as ações que nós vamos praticar ao longo da nossa trajetória, do nosso rumo. E quando a gente fala em intenção, em ser intencional, em ser uma pessoa intencional, um ponto que eu quero falar para vocês, que eu quero deixar claro com vocês, a partir do momento que eu sou intencional, o que vai acontecer naturalmente? Pessoas que estão próximas de mim, vão ter pessoas que a gente vai acabar repelindo e tem pessoas que a gente vai acabar atraindo com a nossa intenção. Então, quando eu deixo claro sobre as minhas intenções para as pessoas, algumas falam assim, opa, não é isso que eu quero, eu vou partir para outra. Em contrapartida, tem outras pessoas que falam, puxa, isso está alinhado, isso faz total sentido para mim e cada vez mais essas pessoas vão atrair, vão estar juntos de nós. Então, por isso é importante a nossa intenção. É importante a gente expor quais são as nossas intenções. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma clínica de alto fluxo de atendimento, eu deixo claro para as pessoas que trabalham ali para mim
que é uma clínica com alto fluxo de atendimento, o que vai acontecer naturalmente? Aquelas pessoas que falam, olha, isso aqui não se enquadra para mim, eu quero atender de 1 em 1 hora, quero ter ir para um alto padrão de atendimento. Naturalmente essas pessoas vão se repelir, vão sentir que ali não é o lugar para elas. Enquanto aquelas outras que sentem que aquele fluxo de paciente, que aquela direção dada ali faz total sentido, ela vai se atrair, vai se sentir atraído por aquele propósito, por aquela ideia, por aquele objetivo daquela clínica, daquela pessoa que está, daquele líder que está à frente daquele negócio. A mesma coisa, se eu tenho uma clínica, por exemplo, que eu necessito de profissionais com alta capacidade técnica. Então, se eu deixo claro a minha necessidade de eu ter profissionais com alta capacidade técnica, aquelas pessoas naqueles dentistas que não estão em busca de uma alta qualificação, ele já vai naturalmente se sentir na obrigação de partir para outro negócio. Aquilo não é para mim. Então, eu vou estar o quê? Repelindo aquelas pessoas. Agora, Fernando, algumas pessoas podem falar para mim, puxa, mas eu não quero repelir pessoas, eu quero ficar de bem com todo mundo, eu quero ter todo mundo junto de mim, todo mundo do meu lado. Eu comecei falando para vocês que intencionalidade é energia, é frequência. Quando eu tenho pessoas ao nosso lado que não estão alinhadas com o nosso pensamento, que não estão de acordo com o que nós pretendemos, com os nossos objetivos, o que vai acontecer naturalmente? Aquelas pessoas, tudo que gira em torno ali daquelas pessoas, os sentimentos, as ações, vão fazer com que a gente gaste uma energia excessiva que não vai trazer resultado para nós. Por isso é importante a intencionalidade, a gente ter a intenção, e aquelas pessoas que precisam sair, que vão se repelir ali, é mais vantajoso, é mais interessante que elas partam para outro negócio, para outra clínica, e que a gente fique com as pessoas que fazem sentido para aquela ação, para aquele objetivo, para aquela intenção. Então, um primeiro ponto, né, que eu quero deixar claro aqui com vocês é que, a partir do momento que eu sou intencional, vou ter pessoas que vão se repelir e eu tenho pessoas que vão se sentir atraídos pelo meu negócio. Então, esse é um primeiro ponto com relação à intenção, à intencionalidade. Ser intencional também vai diminuir as expectativas dos outros, das outras pessoas. A partir do momento que eu sou intencional, que eu deixo claro quais são as minhas intenções, não tem por que as pessoas, dentistas, equipe e clientes, não tem por que elas gerarem falsas expectativas com relação a nós. Se eu deixo claro que a minha clínica atende um determinado público, tipo de público, eu estou deixando claro isso, aqueles pacientes, aqueles clientes que não fazem parte daquele público, ele naturalmente já vai partir para outra. E qual que é a grande vantagem disso? E o que a gente precisa entender com isso? Primeiro, que eu não posso gastar energia, eu não devo gastar energia com pessoas que não fazem sentido para o meu negócio. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto a gente não pode imaginar
que no caso dos clientes, por exemplo, nós vamos atender todos os tipos de cliente. Nenhuma empresa, nenhum negócio, seja ele qual for, atende todo mundo. Então a gente já de cara tem que deixar claro, ter a intencionalidade de qual é o meu público. Qual é o público que eu atendo? Qual é o nível de atendimento que eu tenho? Então, a intenção é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Se eu não tiver a intenção clara, as chances são que eu não vou conseguir progredir, que eu não vou conseguir ir para o próximo degrau. Então eu tenho que ter clareza nas minhas intenções. Vocês vão ver que ao longo dessa mentoria eu vou ficar repetindo diversas vezes intenção, intencionalidade, clareza. Por quê? Porque essas palavras têm que entrar na cabeça de vocês e tem que estar claro para vocês da importância disso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de clareza. Quando a gente fala em ser intencional, como eu disse no início, eu estou dizendo que eu estou em busca disso para isso. Né? E eu vou dar um exemplo. Lá no início, a Carla, às vezes, em alguns momentos, falava para mim, puxa, a gente podia viajar, eu queria viajar, e a gente podia viajar para cá, para lá. E naquele momento, nós estávamos num momento de investir na clínica. Então, eu falei para a Carla, olha, qual que é a minha intenção? Qual que é a intenção daquele momento? Era investir na clínica. A viagem a gente poderia deixar depois. Então, qual era a intenção? Investir na clínica. Para quê? Para que no futuro a gente tivesse condições de poder viajar, de ter novos negócios, de ter uma vida estável. Então nós tínhamos um objetivo, né? Eu tinha uma intenção do que fazer e para que fazer. Se a Carla não tivesse do meu lado, se ela não concordasse com isso, o que naturalmente iria acontecer? Ela ia repelir. Ela ia falar, não, eu quero é viajar. Mas não. Aquela intenção, quando eu mostrei a intencionalidade dela naquele momento, ela justamente se atraiu. Né? Nós nos atraímos um ao outro ali, falando, não, tem toda razão. A viagem pode esperar um pouco mais. Mas vamos investir aqui na clínica, vamos ter um foco, um objetivo de investir na clínica em busca de algo a mais, em busca de um futuro melhor para nós. Então, naquele momento, o que começou, nós tínhamos uma intenção clara. Nós tínhamos uma intenção clara. A intenção tem que ser clara e as pessoas precisam saber disso. As pessoas próximas ali. E por que, Fernando? Por que essa chave, vocês podem me perguntar, essa chave é tão importante? Por que é tão importante a intencionalidade? Aí eu vou te dizer, a intencionalidade é importante por quê? Porque ou você é intencional, ou você é uma pessoa aleatória. Vamos pôr aqui, ó, intencional versus aleatório. O que é uma pessoa aleatória? Uma pessoa aleatória, aquela pessoa, aquele dentista, por exemplo, aqui ele começa ali, puxa, eu vou fazer orto, então eu quero fazer ortodontia porque gera um bom faturamento, eu acho que é bacana, então hoje ele quer fazer orto. Dali a pouco, amanhã ou depois, ele resolve, não, eu vou fazer a harmonização, porque o pessoal está ganhando dinheiro com a harmonização, eu acho que é um bom negócio, puxa, é muito mais fácil, eu vou ter uma rentabilidade maior, então ele já pulou da orto para a harmonização. Dali a pouco, ele fala, não,
eu vou abrir outro negócio, eu quero uma outra coisa, a odontologia não dá dinheiro. Os pacientes não me valorizam. Então, aquela pessoa é uma pessoa aleatória. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra hora já muda completamente. Ela não tem uma intenção clara dos objetivos, do que ela quer para ela. Uma pessoa que é aleatória, ela não tem intenção certa. Ela não tem uma intenção certa, ela não tem clareza no que ela quer, nos objetivos dela. Isso vai fazer com que ela fique estagnada. Não tem como ser diferente. Uma pessoa que é aleatória, ela não luta pelos objetivos dela. Os objetivos. Uma pessoa aleatória, ela não luta por seus objetivos. Eu acredito que todos aqui sabem da necessidade de a gente lutar e buscar os nossos objetivos. Nada cai do céu, né? Nada vem do nada. Aquela história de que, se Deus quiser eu vou conseguir minha clínica, se Deus quiser o meu consultório, eu vou ter meu consultório, vou comprar, vou montar meu consultório. Se Deus quiser o paciente vai vir e eu vou faturar mais. Eu sinto dizer que Deus tem muitas coisas, tem coisas mais importantes para se preocupar. Então, uma pessoa aleatória, ela não luta pelos seus objetivos. Uma pessoa aleatória, ela não entra numa temporada, vamos falar aqui, numa temporada de sacrifício. Qualquer objetivo para que a gente possa alcançar, nós precisamos entrar numa temporada de sacrifício. O que é uma temporada de sacrifício? É um período onde existe a necessidade de uma dedicação muito maior em busca, em prol daquele objetivo, daquela nossa intenção, daquele nosso propósito. Qualquer negócio, se eu for montar uma clínica, um consultório, ele demanda um tempo para ele alavancar. Aquele período, eu preciso ter um sacrifício maior para que eu consiga evoluir, para que eu consiga fazer aquele negócio se desenvolver. Ou se eu sou um dentista, estou atendendo hoje em consultório de algum colega, assim, quero evoluir, quero aumentar os meus ganhos, eu preciso ter um período de sacrifício para evoluir o meu faturamento, o meu ganho no consultório. Se eu for fazer uma especialização, eu tenho um período de sacrifício, de estudo, para desenvolver aquela nova habilidade. Então, uma pessoa aleatória, na maioria das vezes, ela não se compromete com uma temporada de sacrifício em busca daquele objetivo. Uma pessoa aleatória, ela não ultrapassa seus obstáculos. Para tudo na vida, principalmente quando a gente vai para algo novo, quando a gente vai para um novo degrau, quando a gente começa a evoluir e tem um novo ponto ali, um degrau a mais, nós precisamos de novas habilidades. E vão surgir novos obstáculos. Não tem como ser diferente. Então, vão ter obstáculos no meio do caminho. Isso é fato. Seria uma ilusão falar que tudo é lindo, maravilhoso, para você crescer, para você faturar mais, vai ser tudo lindo, é só você montar seu consultório que tudo que paciente vai chegar, que dinheiro vai entrar fácil, que isso não vai acontecer. Vão ter obstáculos. Todo dia vai ter um obstáculo. Se você não ultrapassa esses obstáculos, vai ter hora que eu tenho que pular um obstáculo, às vezes eu tenho que dar a volta
pelo lado direito, às vezes eu tenho que dar a volta pelo lado esquerdo, mas eu tenho que ultrapassar esses obstáculos. E uma pessoa aleatória, no primeiro, no segundo, talvez no terceiro obstáculo, ela vai desistir. Então, isso é ser uma pessoa aleatória. Uma pessoa aleatória, ela não evolui, ela não cresce. E aqui, eu vou até contar um caso. Hoje até eu estava na clínica, de repente eu recebi um vídeo num grupo de amigos meu, e que eu achei interessante. Depois eu até vou pesquisar um pouco mais sobre essa pessoa. É sobre um rapaz que aos 18 anos ele teve meningite. Não sei se alguém chegou a ver esse vídeo, estava passando ali na internet. Então ele com 18 anos teve meningite, por conta disso ele teve que amputar, para não morrer, teve que amputar as 2 pernas e os 2 braços. Um tempo depois ele teve uma infecção, onde ele foi parar no hospital, e os médicos lá no hospital já falou para ele, olha, já despede da sua família, que as chances de sobrevivência são muito baixas. E naquele momento, falou, pô, não quero morrer, não é a minha hora. O fato é que ele saiu do hospital, né, e aí estava sem as 2 pernas, sem os 2 braços. E o que seria o normal? Né? O natural, ele ir para a cadeira de rodas, né, ia necessitar de uma cuidadora, de uma pessoa ali para cuidar dele, uma enfermeira, né, porque sem os braços, sem as pernas, a dificuldade, sem dúvida alguma, é considerável, né, é grande. E assim foi vivendo. Se a gente for imaginar, para muitas pessoas, o fato dele ter superado a meningite, ter continuado, sobrevivido ali, e continuado a vida ali com a cadeira de rodas, para muita gente aquilo já poderia ser uma superação, né? Já poderia ser um grande desafio superado. E esse rapaz começou a pesquisar e falou, poxa, a possibilidade de colocar uma prótese. E segundo os médicos, né, aqui no Brasil, você pode colocar uma prótese, e a prótese vai te ajudar a dar 10 passos aí, vai te ajudar a andar um pouco. Aí diz que ele falou, puxa, mas se eu posso dar 10 passos, por que eu não posso dar 100? Por que eu não posso dar 1000 passos? Por que eu não posso voltar a andar normalmente? Aí o que esse cara fez? Saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, num congresso lá de prótese, né, chegou em contato com um médico, lá foi falar com esse médico. Conclusão, resumindo a história, esse médico desenvolveram lá, colocou as próteses, ele entrou num treinamento lá nos Estados Unidos, um treinamento militar, para reaprender a andar, a se movimentar, a ter uma vida normal. E hoje ele faz tudo. Ele tem prótese, 2 próteses no braço, né? Uma prótese no braço, prótese na perna. Ele anda, ele corre, ele faz tudo sozinho. E voltou para o Brasil para montar uma clínica para pessoas que têm o mesmo problema que ele. Então, esse é um exemplo claro de uma pessoa que ela não foi aleatória. Ela teve obstáculos, teve uma adversidade que para muitos seria impossível superar, passar, mas ele não, ele tinha um objetivo claro que era voltar a andar. Ele tinha um objetivo claro que ele queria ter a vida dele retomada. A vida dele, né, os movimentos dele, ele queria ter de volta sem a necessidade, sem precisar de ajuda de outras pessoas. Então, vocês entendem que ele tinha uma intenção? Ele tinha uma intenção de voltar a caminhar, ele tinha uma intenção de voltar a ter os movimentos, e tudo na vida dele
a partir daquele momento que ele viu uma possibilidade, que ele foi para os Estados Unidos, a vida dele, os movimentos, as ações dele foi em busca daquele objetivo dele, daquela intenção clara que ele tinha. Talvez num primeiro momento ele não soubesse, né? Ele talvez não tivesse a real ideia se ele ia ter uma vida normal novamente, plenamente. Mas ele foi lá buscar. Ele foi atrás, ele saiu do aleatório para ser uma pessoa totalmente intencional. Então, ser intencional vai mudar completamente a tua vida. Vai mudar completamente a vida do teu consultório, a vida profissional e das pessoas que estão na sua volta, no seu entorno, tua equipe, os dentistas próximos a você. Então, uma pessoa intencional, tudo que ela faz é direcionado para aquela intenção. Toda a vida dela é direcionada, é focada para aquela intenção. A vida dela começa a se tornar um lifestyle, né? O lifestyle, na verdade, passa a ser a busca daquela intenção, daquela clareza, daquele objetivo, daquele propósito que essa pessoa tem. Então, quando eu... Deixa eu virar aqui. Quando eu tenho uma intenção clara, o que vai acontecer? Todas as minhas ações, né, tudo que eu faço, vão em direção da minha intenção, daquele meu objetivo, daquele meu propósito. A minha vida caminha na direção do meu propósito, do meu objetivo. E, consequentemente, né, por conta dessa intenção, eu vou ter pessoas que vão repelir. Então, tem pessoas que vão repelir, que vão embora, que isso não faz sentido para mim. E eu tenho pessoas aqui que vão ser atraídas, que vão estar ao nosso lado. Então, a intenção, eu ter intencionalidade nas coisas, vai mudar completamente, totalmente o seu jogo. Então, eu quero que vocês digam, eu quero que vocês aí, né, cada um de vocês, digam aí, pensem, mentalizem que eu não vivo no mundo, eu não sou mais uma pessoa aleatória. A gente precisa sair daquele modelo Zeca Pagodinho, né, onde a gente deixa a vida me levar, né, vida leva eu. Então eu saí dessa aleatoriedade e ir para intencionalidade. Ser intencional de fato, ter clareza, ter ações que me levam para o cumprimento daquela minha intenção. Ser intencional, né, vai combater, como eu disse anteriormente, as expectativas das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não vai mais acontecer da pessoa falar, puxa, mas eu achava que o Fernando ia fazer isso. Eu achei que a Carla fosse para aquela direção. Mas eu queria tanto que você fizesse isso. A partir do momento que eu tenho clareza, que eu mostro a minha intenção, as pessoas que estão com você já sabem quais são seus objetivos. Naturalmente, elas já vão agir a favor dos seus objetivos. Elas não vão ter expectativas de algo diferente do que aquilo. Então vamos lá. Uma secretária fez algo que é totalmente diferente, totalmente contra ao que você prega, ao que você coloca ali.
você vai chamar a atenção, ela não vai ter uma expectativa diferente daquela, né? Ela já sabe que você vai chamar a atenção dela, vai falar com ela, porque ela não cumpriu, porque ela não fez algo que estava no direção, que estava no rumo daquele objetivo. Então, você começa a cortar falsas expectativas das pessoas. Isso faz com que? Isso faz com que as pessoas cada vez mais estão ao teu lado. Estão caminhando para o mesmo lado. Estão remando para o mesmo lado que você. Faz sentido isso para vocês? Quem é intencional não quer fazer tudo. Quem é intencional? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo. Digamos que a minha intenção é abrir uma nova clínica. Vamos pôr aqui, ó. Nova clínica. Nova clínica. Digamos que a minha intenção é uma nova clínica. Se eu tenho uma intenção clara de ter uma nova clínica, o que vai acontecer? Eu não vou querer fazer tudo. Ou seja, ações que não me levem para uma nova clínica não faz sentido para mim. Então, se eu quero fazer uma nova clínica, talvez uma viagem nesse momento não faça sentido para mim. Por quê? Porque uma viagem talvez vai prejudicar o meu fluxo financeiro para abrir uma nova clínica. Então, talvez seja interessante, seja mais prudente eu aguardar e esperar um pouco mais. Quando eu tenho intencionalidade, eu começo o quê? Eu começo a priorizar. Priorizar as coisas. Então eu tenho tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Qual que eu vou priorizar? Eu vou priorizar aquela que vai fazer com que eu atinja o meu objetivo aqui com mais velocidade. Então, a partir do momento que eu tenho clareza nos meus objetivos, no meu propósito, eu começo a priorizar o que eu tenho que fazer. Eu começo a priorizar as minhas coisas. Eu começo a criar, para cá, um plano. A partir do momento que eu tenho intencionalidade, que eu tenho clareza onde eu quero chegar, se é uma nova clínica, eu começo a criar um novo plano, um novo rumo para chegar lá. Então, o que eu preciso? Eu preciso agora, minha etapa, nesse momento, eu vou comprar uma cadeira odontológica. Poxa, eu vou aproveitar lá o CIOSP, que está em promoção, e já vou comprar a minha cadeira, aproveitar esse momento, porque a minha intenção é aqui. Então, esse é o plano. Vou comprar essa cadeira. Próximo mês, ou daqui 2 meses, vou fazer tal ação. Eu começo a criar um plano para isso. Mesmo que eu não tenha tudo traçadinho, todas as etapas definidas. Eu começo aí de passo a passo em busca do meu objetivo, em busca da minha intenção. Quando eu tenho intencionalidade, quando eu sei o que eu quero aqui, eu tenho clareza, eu tenho intenção, tem sempre uma ação a ser executada. Eu sempre vou ter o próximo passo, né? Então, eu tenho um plano definido. Qual que é o meu passo agora? Agora eu faço isso, depois eu faço aquilo. Então, eu vou ter sempre uma ação e toda ação é direcionada para a minha nova clínica. Quando você é intencional, você tem clareza, você começa a direcionar tudo para aquele objetivo. E um ponto
fundamental com relação à intencionalidade que a gente deve pensar e aí eu pergunto para vocês, é com relação ao tempo. Vocês trabalham, né? Vocês têm intencionalmente no dia a dia de vocês uma preocupação com o tempo? O tempo, talvez, né, é um bem mais precioso que a gente tem. Por quê? Porque todos nós temos um prazo de validade. Né? Cada dia que passa, o nosso prazo está diminuindo. Faz parte do jogo. A gente não queria que fosse assim, mas é assim. Né? Então, como que eu uso o meu tempo? Qual que é a intenção? Se eu tenho uma intenção clara aqui, como que eu estou trabalhando o meu tempo? Estou usando o meu tempo a favor, né, em busca dos meus objetivos. Será que eu estou aproveitando bem o tempo? Vamos dar um exemplo. Nós falamos ali na aula, ali na mentoria, na primeira mentoria, da importância de se estar presente na mentoria ao vivo. Cada aula dessa, cada mentoria, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Posso assistir lá depois? Pode. Vai estar disponível. Porém, se eu não assistir, se eu não acompanhei naquele tempo, naquele momento, naquele time inicial, o tempo está passando. Eu passei uma semana, passei duas, passei um mês para assistir, o tempo está passando. Aquela chave que você já poderia ter virado e já começou a usar o nosso TPC, que é a teoria, a prática e a constância, eu já não tive a teoria, já demorei mais para ter a teoria, que consequentemente demorei mais para começar a minha prática, que consequentemente a minha constância vai ser menor. Eu vou ter menos tempo de constância. Então, o tempo é algo, né, extremamente precioso e nós precisamos ter total intenção com cada momento, com cada minuto que nós temos ao longo do nosso dia. Nós temos 24 horas no dia. O que eu estou fazendo nessas 24 horas em busca das minhas intenções, dos meus objetivos, do meu propósito? E eu estou falando muito de intenção, mas vamos clarificar a intenção. No fundo, o que é intenção? O que é ter intencionalidade? Eu acredito que todo mundo aqui dirija. Né? Acho que todo mundo aqui saiba dirigir. Quando eu estou numa via, quando eu estou numa rua dirigindo ali, e eu tenho a intenção de virar para a direita, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou dar seta. Não é isso? Eu dou seta, eu estou avisando as outras pessoas ao redor, ao pedestre, ao outro motorista ali, que a minha intenção é virar à direita. Com isso eu vou evitar que um pedestre atravesse a rua ali, eu vou evitar que outro carro queira me ultrapassar pela direita e haja uma colisão. Então, eu estou sinalizando, estou mostrando a minha intenção naquele movimento. Então, intenção é eu dar seta. A seta significa, né, aqui a gente está mostrando, é eu avisar a minha equipe, eu mostrar para as pessoas que estão ao meu redor, à minha volta, quais são minhas reais intenções com o meu negócio. Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um outro exemplo aqui sobre ter intenção. Né, sobre intenção. Alguns anos atrás, deixa eu pegar um gole d'água aqui. Algum tempo atrás, a Carla atendia. A Carla é ortodontista, odontopediatra e ortodontista, e ela estava no mocho.
Chegou num determinado momento, qual que era a intenção dela? A intenção dela era sair do mocho. Essa era a intenção da Carla. Quero deixar de atender. Quero sair do mocho. Então, essa foi a intenção dela. Com essa intenção, como ela é uma pessoa intencional, o que começou a acontecer? Ela começou a tomar atitudes, tomar ações em prol disso aqui, em busca desse objetivo dela, que era sair do mocho. Então, o que ela fez para que isso acontecesse? Ela pegou, tinha uma dentista que trabalhava conosco, ela começou a treinar essa dentista. Ela começou a treinar a dentista. Então, treinou a dentista com relação a vendas, treinou a dentista como atender os pacientes, como que nós trabalhávamos ali na clínica. Colocou essa dentista para atender os pacientes junto com a Carla, então sentava ali junto e atendia junto. Então ela começou a treinar essa dentista. Essa dentista passou a ser tão boa quanto a Carla no atendimento. Então, essa foi uma das ações. Qual que foi uma outra ação que ela fez? Paciente. Com relação aos pacientes, ela começou ao longo da jornada, ao longo de uma temporada ali, a falar com os pacientes e deixar claro para os pacientes que a Carla ia sair do mocho. Mas que aquela dentista estava tão qualificada quanto a Carla, que era tão atenciosa quanto a Carla, e que a Carla iria continuar na clínica e qualquer problema ela estava ali para dar suporte, para ajudar aquele paciente. Então, com essa ação, o que ela ia trazendo para aqueles pacientes? Segurança. Eu não estou atendendo, mas eu estou aqui. Ó. Qualquer coisa eu estou aqui. Então, ela deixou claro para os pacientes que essa mudança iria ocorrer. Foi em uma semana? Isso? Não. Foi uma temporada, foi um período. Qual foi uma outra ação que ela fez para que ela atingisse a sua intenção? Recepcionista. As recepcionistas. O que ela fez com as recepcionistas? Ela mostrou a intenção. Então, olha, pacientes novos, vocês não agendam mais comigo. Agora é com a doutora fulana de tal. Ela vai atender os novos pacientes. Então, os novos pacientes a gente já direciona para a nova dentista. Os pacientes antigos, eu já estou conversando, já estou falando com eles, a gente já vai agendando também com a doutora. Qualquer coisa, aquele paciente que às vezes é mais problemático, que quer estar ali junto ainda, que é mais difícil de cortar ali, né? A Carla estava ali. Então falou, não, tudo bem, então agenda no dia segunda, quarta e sexta, que eu vou estar aqui, eu vou estar junto. Depois ela diminuiu, eu estou aqui de terça e quinta. Depois era um dia na semana. Então, ela foi deixando claro para a equipe dessa intenção, desse objetivo dela. Uma outra questão, uma outra ação que ela fez, questão financeira. Ela se organizou financeiramente para isso. Por quê? Porque até então ela atendia, aquele lucro daquele atendimento todo era dela. Ela não pagava ninguém para atender. A partir desse momento, ela está pagando um outro profissional para atender. Naturalmente, a margem vai diminuir. Ela está deixando de atender aqui. Então, ela teve que se organizar para isso. Então,
tiveram outras ações aqui, aumento de volume, aumento de uma série de outras ações, para que isso não refletisse, né, numa menor receita para ela. Então, uma intenção, uma ação, a gente começa a ter diversas ações, diversos planos para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, a nossa intenção. Só que tudo parte de eu ter uma intenção clara no que eu quero. Se eu não tenho clareza na minha intenção, eu não consigo fazer com que isso se torne realidade. Eu não consigo fazer com que o meu resultado aqui aconteça. Então, seja lá qual for a intenção, é montar uma clínica, é aumentar meu faturamento, é ter qualidade de vida, é viajar, seja lá qual for, eu tenho que ter uma intenção muito clara e deixar claro para as pessoas. Um outro exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui de intenção, né, para vocês. Qual foi uma intenção minha que eu venho trabalhando há algum tempo? Quem é lá da Dental Kids sabe que eu falo muito nisso, né? Que é o quê? Eu queria, Fernando, eu cuido ali da parte administrativa, ali da clínica, eu não queria mais que as clínicas tivessem a minha dependência, não fosse mais depender de mim. Esse era uma intenção, um objetivo meu. Eu queria que as clínicas trabalhassem sozinhas, sem ter a minha dependência, sem precisar do Fernando ali para resolver todos os problemas, para estar ali na clínica. Quais foram as ações que eu fiz para isso, para que isso acontecesse? Eu comecei, em primeiro lugar, a deixar claro para as pessoas. Nós tivemos uma das chaves, onde vocês viram ali que a gente tem o nosso grupo de coordenadoras. As coordenadoras são as nossas gerentes na clínica. Então, num primeiro momento, eu comecei a deixar claro para elas que eu não queria mais depender de mim, que as clínicas dependessem de mim. Então, uma das ações foi treinamento. Treinamento da minha equipe de coordenadoras, para que elas tivessem condições de gerir a clínica, as clínicas ali para mim, né? Para mim e para a Carla. Qual foi uma outra ação? Os dentistas. Quem é dentista nosso sabe que tem um problema, vai falar sobre agenda, vai precisar de material, elas conversam, os dentistas conversam com a coordenadora, não vem comigo. Não vem falar, Fernando, queria abrir agenda tal dia, eu queria fechar, Ela fala com a coordenadora. Isso foi do dia para a noite? Também não foi do dia para a noite. Mas eu tinha uma intenção clara do que eu queria. E eu comecei todas as minhas ações direcionadas a isso. A minha equipe, né? Nós tínhamos equipe lá de recepcionistas, auxiliares e tudo mais. Acontecia um problema, o que ocorria antes? Elas vinham correr para a minha sala, vinham falar, Fernando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tive problema com a fulana, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, não quero mais isso. Agora elas resolvem com quem? Resolve com as coordenadoras. Cada clínica tem sua coordenadora. Então, eu deixei isso claro para a equipe, deixei claro com as minhas coordenadoras, olha, vocês que têm que resolver. É claro que eu fui dando limite para elas, tem coisas que elas chegam a mim, Fernando, como que eu faço isso? Estou com dificuldade aqui. Né? Eu estou ali apoiando, eu ou a Carla, tem áreas que é comigo, tem áreas que é com a Carla, que elas vão lá perguntar para a gente. Mas a gente tinha uma intenção clara do que a gente queria.
A gente passou essa intenção com as pessoas que estão ao nosso redor. Teve gente que saiu, teve gente que repeliu, claro. Teve gente que, que absurdo. Uma coordenadora ali, né, uma menina ali vai gerenciar aqui. Não é para mim. Então tá bom. Tudo bem. Né? A amizade é a mesma. Mas tem várias outras pessoas que ficaram com a gente e falaram, puxa, estamos juntos. E vamos continuar juntos. Então, é fundamental, né, para o crescimento nosso, a gente ter clareza, ter intenção, ter objetivos na nossa vida. E a gente vai trabalhar, vai fazer todas as ações em direção desses nossos objetivos, dessas nossas intenções. Isso é fundamental. Então, por que eu estou falando que essa é uma das principais chaves? Porque se eu não tiver minha intenção clara, se eu não tiver meu objetivo claro, eu não vou passar romper os obstáculos que eu tenho pela frente. Eu não vou ter um direcionamento claro e objetivo no meu tempo para que eu atinja esse meu objetivo. Eu não vou liderar pessoas em busca dos meus objetivos. Então, a intencionalidade, eu ter intenção de fazer isso ou aquilo, é fundamental para a evolução do nosso negócio, é fundamental para a evolução, né, para a nossa evolução como pessoa. Eu não conheço ninguém que tenha prosperado e que não tinha uma intenção clara, um objetivo claro do que você quer, do que aquela pessoa ali gostaria de ter, gostaria de atingir, gostaria de alcançar. E a partir daí, criar seu plano, trabalhar em cima disso. Então, se você quer prosperar, se você quer evoluir, tenha intenção clara. Tenha objetivos. Tenha metas. Tenha sonhos. Mas o sonho, se ele não for claro, você não vai em busca dele. E se você não tiver isso com clareza, você vai se tornar uma pessoa aleatória. E é preciso, a todo momento, reforçar a sua intenção. Reforçar para quem essa intenção? Em primeiro lugar, reforçar para você mesmo. Se eu não tiver todo dia martelando aqui na minha cabeça, qual que é a minha intenção? Eu quero eu quero aqui que as clínicas não dependam de mim. Se eu não tiver isso muito claro, falando, puxa, é isso que eu quero, é isso que eu quero, eu não vou fazer todas as ações para isso. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos as clínicas, tem clínica aqui que eu vou uma vez por semana, fico meia hora. Vou lá, vejo como é que tá, se tá tudo ok, converso com a coordenadora, o que está precisando, é isso, tal, dou algumas direções para ela e pronto. Tem clínica aqui, eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar, que talvez a Carla vá lá 2 vezes por ano. Ou seja, não depende de nós o funcionamento da clínica. Então, mas isso partiu de uma intenção que nós tínhamos há um tempo atrás. E nós começamos a criar um plano, criar ações para que a gente chegasse nessas ações, atingisse essas intenções. Aí eu vou falar para vocês, por exemplo, hoje, quais são as minhas 5 intenções minhas hoje. 1, 2, 3, 4,
5. Hã? Então vamos lá. Hoje eu vou falar quais são as minhas 5 intenções e eu vou explicar para vocês e vou mostrar para vocês a importância da clareza. Então, qual que é a minha intenção número 1 hoje? Está relacionado à clínica, a Dental Kids. Então, quais são minhas intenções com relação à clínica hoje? Intenção 1, mais clínicas. Aumentar o número de clínicas. Tanto é que só esse mês a gente está aumentando, está crescendo aí, são 2 clínicas novas. Então, vamos abrir uma clínica em Piracicaba e a gente vai abrir uma terceira clínica na cidade de Hortolândia. Então, essa é uma intenção. É uma intenção clara que eu tenho. Outra intenção dentro das clínicas aqui é que as clínicas continuem cada vez a gente melhore as nossas condições para não depender de mim, não depender da Carla, ou seja, ela ser autogerenciável. Então, as nossas ações na clínica estão direcionados a esses objetivos. Simples. E eu deixo claro. Então, aumentar clínica. A partir do momento que eu tenho intenção de crescer o número de clínicas, e as pessoas sabem disso, eu tenho, por exemplo, dentistas que trabalhavam conosco que montaram suas clínicas. Nós temos aqui, né, a doutora Viviane, o Leandro, o Bruno e a Roberta, que montaram clínicas nossas aqui, eram dentistas que trabalhavam com a gente. Nós estamos aumentando também clínicas próprias. Então, as nossas ações estão direcionadas para isso na clínica. Eu tenho intenções claras com relação a isso. Qual que é a minha segunda intenção? Minha segunda intenção é formar líderes. Formar líderes. Essa é a minha segunda intenção. Por que nós criamos esse programa? Por causa disso aqui, ó. Nossa intenção é formar líder. E por que, Fernando, formar líder? Por que vocês querem formar líder? Eu quero formar líder, em primeiro lugar, porque eu quero ter clínicas que não dependam de nós. Porque eu quero aumentar o número de clínicas. Então eu quero que meus franqueados se tornem cada vez líderes melhores para que eles possam aumentar e poder criar a segunda, a terceira, a quarta clínica. Eu quero que minhas coordenadoras e minha equipe surjam líderes dentro da minha equipe para que elas possam tocar as minhas clínicas. Ah, Fernando, mas espera aí. Mas também tem dentistas que é de fora, que não são da Dental Kids. Que não é. Por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente acredita que a única forma do Brasil se desenvolver, do Brasil crescer e evoluir é através de líderes. Eu quero que cada dentista, tendo uma Dental Kids ou não, tenha uma clínica vencedora. Por quê? Ah, Fernando, mas não pode ser seu concorrente? Não vai ser nosso concorrente. Ou vão estar em cidade diferente, mesmo que esteja na mesma cidade, vão ter focos diferentes, vão ter objetivos diferentes, vão ter intenções diferentes. Então, eu quero pessoas, eu quero formar líderes, eu quero desenvolver outras pessoas com liderança para desenvolver o nosso país. A cada momento que passa, a gente vê a evolução tecnológica. Hoje se fala, esses dias tem se falado demais em inteligência artificial, o quanto isso está sendo disruptivo, o quanto isso vai mudar o futuro do planeta. E para que isso, e para que as pessoas possam evoluir e continuar crescendo, elas precisam ter liderança. Precisam ser líderes como chefe, como empresários, como líderes em suas famílias, líderes pessoais. Isso aqui, ó, vai fazer toda a diferença.
Se a gente não desenvolver liderança no nosso país, o nosso país está fadado a ser aí de terceiro mundo pro resto da vida. Então, esse é um objetivo, é uma intenção que nós temos aqui. Qual que é a minha terceira intenção? Né? A minha terceira intenção é desenvolver outras rendas, outros ganhos financeiros que não dependam só da Dental Kids. Por que isso? Como eu quero clínicas que não dependam de mim, eu quero que essas clínicas tenham vida própria. Como eu disse, o nosso tempo é finito, né? Então, eu quero que o dia que eu não estiver aqui, a nossa clínica continue. Que a equipe continue tocando as clínicas. E até lá, eu quero ter outras rendas, porque eu não tenho a necessidade de depender somente das clínicas. E também porque eu não quero depender do INSS. Né? Eu não quero depender do INSS. Vocês sabem o que significa INSS? Quem sabe levanta a mão. Sim ou não? O que significa INSS? Isso nunca será suficiente. Essa é a definição do INSS. Então, eu não quero ter essa dependência do INSS. Qual que é meu quarto objetivo? Minha quarta intenção clara que eu tenho é família. E eu vou pôr aqui, ó, filhas. Para quem não sabe, nós temos 2 filhas, uma com 18 e outra com 19 anos. Uma intenção forte que nós temos hoje sempre foi a família, mas hoje eu quero trabalhar as minhas filhas para que elas se tornem líderes também. Para que elas se tornem líderes delas, que elas se tornem líderes dos sentimentos delas, para que elas se tornem líderes de outras pessoas. Pode ser que um dia elas venham trabalhar na Dental Kids, talvez sim, talvez não sei. Mas hoje, uma intenção que nós temos com muita clareza é trabalhar e desenvolver a nossa família. Eu quero que minhas filhas se tornem ser, ou seja, que tenham sabedoria, evoluam sempre e tenham resultados, que tenham riqueza. Resultados, quais resultados? Os resultados que elas quiserem ter, né? Os resultados que elas se desenvolverem para elas. A riqueza que elas quiserem ter. Pode ser tanto riqueza financeira, quanto riqueza espiritual, riqueza intelectual. Então, essa é uma outra intenção que nós temos, que eu tenho. Qual que é a outra? Saúde. Então, minha outra intenção é cuidar da minha saúde. Saúde física, saúde mental. Cada vez mais a gente vê as pessoas com depressão, com ansiedade, surtando, com série de coisas. Então, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Então, essas são as minhas 5 intenções que eu tenho hoje, que cabe aqui na minha mão. Então, se uma pessoa chegar para mim, Fernando, vamos abrir um outro negócio que não tem nada a ver? Né, que não é uma clínica focada aqui para criança, não é uma Dental Kids, para mim não me interessa, meu foco está aqui. Ó. A minha intenção está clara aqui. Quando eu falo em outras rendas, não necessariamente outros negócios. São rendas passivas,
outras rendas financeiras aqui, mas que não um negócio que vai me tomar tempo. Ah, Fernando, vamos desenvolver um treinamento para, sei lá, não quero. Eu quero treinar líderes. É liderança que eu quero trazer para as pessoas. Não quero desenvolver outras habilidades que não dentro da liderança. Então, eu deixo claro quais são as minhas intenções. E o mais importante, eu deixo claro, eu tenho as minhas 5 intenções, e eu estou falando aqui para vocês, estou abrindo. Por que eu estou falando para vocês? Porque eu quero que vocês tenham as intenções de vocês. Que vocês criem, cada um de vocês tem a sua intenção. Não necessariamente essas 5 são exatamente iguais às intenções da Carla. Ela pode, e tem, algumas aqui são as mesmas, algumas podem variar um pouco. Mas tem que ter a sua intenção. E você tem que ter claro isso e trabalhar, viver a sua vida tem que ser em busca da sua intencionalidade, da sua intenção. As suas ações, cada passo que você vai dar tem que ser em busca da sua intenção. E aí, a intenção, né, a partir do momento que eu tenho uma intenção, a gente vai direcionar os nossos passos e vai direcionar as nossas energias de acordo com a nossa intenção. E aí existe um outro conceito que você tem. Nós temos dispersão, assim que escreve, dispersão versus sinergia. O que significa isso? Dispersão versus sinergia. Quando eu não tenho clareza nos meus objetivos, quando eu não tenho clareza quais são as minhas intenções, a minha energia, então vamos imaginar aqui que eu tenho uma bola de energia, ela acaba o quê? Tendo dispersão. Eu acabo tendo energia sendo dissipada aqui em vários ângulos. Eu não tenho clareza no que eu quero, eu não tenho clareza nas ações que eu vou fazer. Isso acaba se dividindo em várias direções. Quando eu tenho clareza, quando eu sei o que realmente eu quero, as ações que eu vou fazer para aquilo, o que acontece? Eu começo a ter sinergia. E sinergia significa o quê? A minha energia, eu pego toda a minha energia aqui, ó, vou juntando a minha energia e vou para um único ponto. Eu trago isso para uma única direção, toda a minha energia. É mais ou menos assim. É mais ou menos como se eu pegasse uma bola de energia ali, juntasse isso aqui, jogasse numa única direção. Vamos pensar numa tempestade. Uma tempestade está aquele tempo e formando aquelas nuvens ali. O que acontece com um raio, por exemplo? Aquela energia toda vem, canaliza num ponto e o raio cai num determinado local. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas a gente mora numa chácara aqui em Campinas. Na chácara vizinha, recentemente, num dia desses de temporal, caiu um raio exatamente numa árvore. Imagina uma árvore enorme, não sei quantos metros deve ter,
deve ter, sei lá, 20 metros de altura. O raio pegou na árvore, rachou a árvore no meio. O que é aquilo? É a energia toda concentrada num único ponto. Então, rachou a árvore no meio. Vocês têm noção do que é isso? Se eu não tenho clareza, é como eu tenho uma chuva ali, que ela tá, uma chuvinha mais branda ali, que ela tá dispersa ali, tudo bem, não está fazendo estrago. Agora, quando eu tenho sinergia, que eu concentro a minha energia e jogo numa única direção, num único ponto, as coisas acontecem com muito mais facilidade. Por quê? Porque a energia toda está direcionada, todo o meu foco está direcionado para aquela ação, em busca do meu alvo. Então, é extremamente poderoso quando a gente tem intenção nas coisas. Intenção clara. Essa é uma das chaves mais poderosas que a gente pode ter. Quando eu tenho clareza no que eu quero, quando eu tenho foco, quando eu tenho um propósito e trabalho em prol dos meus objetivos com intenção, né? E aí a gente vai, né, com intenção aqui, com ação, os nossos resultados se multiplicam assim, ó, um atrás do outro. E as pessoas, consequentemente, que estão ao nosso lado, vão estar com a gente, com o mesmo objetivo. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui, e eu queria que vocês virassem essa chave aqui da intenção, é ter muito claro da importância se ter sinergia, de a gente não ser aleatórios e sim ser intencionais, de a gente deixar claro, em primeiro lugar, para nós mesmos, das nossas intenções, deixar claro para as pessoas que estão ao nosso lado quais são as nossas intenções, porque isso vai mudar completamente o jogo. Isso vai fazer com que você saia de um ponto A e chegue num ponto B aqui, passando por todos os obstáculos, atingindo seus resultados aqui, atingindo a sua riqueza. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é isso. A Carla vai trazer para vocês as tarefas que devem ser feitas, lembrando sempre que não adianta eu ter a teoria aqui se eu não levar isso para a prática. A teoria é só, vamos dar uma nota aí, a nota 1. Com a prática, a gente vai atingir a nota 10. Eu tendo constância, eu vou ter uma nota 100. Tá? Então, a prática é fundamental. E a Carla vai trazer aí umas tarefas, né, umas atividades, justamente para que a gente possa implementar, para que a gente possa ir para a prática. Tá certo? Carla, com você. Beleza, beleza. E aí, chave importante essa, hein? É para eu parar para pensar. Para pensar se cada um aqui está sendo intencional na direção do alvo que determinou para si. E aí, vamos lá. Ser intencional aqui, nesse momento, nesse caso das mentorias, é fazer as atividades. Então, se você está aqui participando, se você se inscreveu, você que é da nossa equipe, da Dental Kids, se está aqui só assistindo e beleza, eu sinto dizer que você não vai ter resultado, que isso aqui é uma perda de tempo.
Só o conhecimento não vai levar você a lugar nenhum. Só a teoria só vai fazer bem, talvez, aí para o seu ego. Mas, se não colocar as atividades práticas na prática, na sua rotina, e se não colocar isso na constância, sinto muito, não vai ter resultado, não vai ter riqueza. Então, vamos lá. Anota aí, depois vai ter lá na plataforma e vocês vão receber isso em PDF, tá? E eu sugiro, cada semana é uma chave. Precisa fazer as atividades. Então, reserva um tempo para isso. Fernando falou aqui sobre gestão de tempo. Então, se a gente não tem o controle do nosso tempo, no nosso dia a dia, aí a gente está sendo aleatório, concorda? Então, precisa gerir o tempo e reservar um tempo para atividade prática. Acabou a mentoria, já senta e já faz a atividade? É uma. Eu gosto muito de fazer dessa forma quando eu estou dentro de um curso, quando eu estou numa mentoria. É já ir para a prática logo em seguida e fazer. E não deixar a coisa esfriar. No máximo no dia seguinte. Então, reserva um tempo para isso. Isso eu estou falando de coração para vocês, porque nós estamos dando a teoria, nós estamos fazendo aqui a nossa parte. Mas o resultado de vocês só vai vir se vocês fizerem a parte de vocês. Aí não tem nada a ver mais com a gente, tá? Então, são 3 atividades. Vamos lá. Ó, primeiro, hashtag eu sou o movimento. Vamos lá, hein? Hashtag eu sou o movimento. Vamos divulgar, vamos mostrar que vocês estão em movimento, que vocês estão adquirindo mais conhecimento para evoluírem, para terem mais resultado, ok? Primeiro, viver de forma intencional é colocar nossa intenção em tudo o que nós fazemos, ao invés de estar só no piloto automático. Isso foi dito aqui. É um convite para pensarmos nas nossas prioridades. Vamos pensar nas nossas prioridades e agir de acordo com elas, de acordo com essas prioridades, com nossos objetivos em cada área da vida. Então pensem, em cada área da vida, qual é a sua prioridade? Você está priorizando o quê? Na área profissional, na área financeira, na área emocional, de relacionamentos, na família, pessoalmente. Quais são as suas prioridades? Listem essas áreas e coloque do lado o que para mim é mais importante nessa área da minha vida. Em seguida, pensa se você está sendo negligente com essas prioridades, ou seja, no fundo não está priorizando aquilo, ou qual vai ser a sua atitude a partir de agora. Então, estou negligenciando ou não? Se eu estou negligenciando, o que é que eu vou fazer a partir de agora para que eu priorize realmente aquilo que é importante para mim? Porque uma coisa é a gente falar, não, a minha família é prioridade, mas na prática não fazer isso realmente ser prioridade. A minha prioridade é na profissão, eu evoluir, eu aprender mais uma técnica, eu crescer em receita, eu abrir o meu consultório, isso eu vou fazer, mas ficar só no blá blá blá. E não estar priorizando isso, e não estar realmente tendo essa intenção forte dentro de você e não estar fazendo nenhuma ação nessa direção. Então, essa é a primeira tarefa, em várias áreas da vida, em todas as áreas que você quiser listar, quais são as suas prioridades? E você está negligenciando isso? Sim ou não? E o que é que eu vou começar a fazer a partir de agora para ir nessa direção? Segundo ponto, e aí vocês podem falar assim, nossa, mas essas atividades das mentorias tem que ficar pensando muito na vida, é muito difícil. Mas é claro que é difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria e qualquer um teria resultado, teria riqueza e teria sucesso. Isso não é para todo mundo. É para quem realmente faz o que tem que ser feito. É para quem realmente é intencional, para quem realmente está no movimento. Então, segunda tarefa, segunda atividade prática.
Pessoas intencionais fazem gestão do próprio tempo. Vamos falar de tempo aqui. Analise esses 3 pontos da sua vida, a sua rotina, que é o seu dia a dia. As tarefas que você realiza no dia e os projetos. Projetos é o que você ainda não realizou, mas que você quer realizar. E veja dentro de cada um, então coloca lá rotina, tarefas e projetos. Dentro de cada um, o que você pode executar? Então, o que é que você vai fazer na rotina? O que é que eu faço? Cada um de vocês. Nas tarefas que, por exemplo, na rotina, são todas as funções, tudo que eu faço no meu dia a dia. As tarefas, eu sou dentista, eu atendo o paciente, isso é uma tarefa. Dentro do atendimento do paciente tem vários detalhes ali, desde o atendimento da recepção até você chamar lá dentro, auxiliar, arrumar tudo para você, tem todas as etapas dentro do atendimento do paciente, a moldagem, tem toda a parte técnica também, e aí você entender dentro da rotina, dentro da tarefa e dentro dos projetos, o que é que você pode executar, o que é que você pode delegar e o que você pode eliminar. Então, o que só você pode fazer e ninguém mais? O que você pode delegar para outra pessoa? Por exemplo, será que uma outra pessoa no seu consultório, na sua clínica, não pode vazar um modelo de gesso? Tem muito dentista que ainda vaza e não coloca uma auxiliar para fazer isso, uma funcionária. Moldagem. Eu, quando atendia na ortodontia, eu delegava muito. Chegou um tempo que eu atendia em 3 cadeiras e eu só olhava o paciente. Olhava, avaliava, tudo com cuidado, com muito critério, mas quem punha a mão era a minha TSB. Moldava, fazia colagem de contenção, fazia profilaxia, todas bem treinadas. Isso aumentava muito a minha produtividade, eu sempre muito intencional, sabia onde eu queria chegar. E aí eu delegava o quanto eu podia. Essa sempre foi a minha meta de vida, vou delegar. Não é largar para os outros fazerem, é delegar, ou seja, treinar alguém para ficar bom naquilo, para eu ser mais produtivo naquilo que só eu posso fazer. Então, executar, o que só eu posso executar? O que é que eu posso delegar? Ou eliminar. Por exemplo, eliminar, o que seria eliminar, Carla? Acho aqui que todo mundo paga boleto. Todo mundo paga boleto. A maioria aqui, acredito que todo dia, vamos ver, levanta a mão quem, assim, em dias aleatórios, fica pagando conta. Às vezes todo dia tá pagando uma continha, chega não sei o que, da dental, do protético, a luz da casa, o condomínio, o aluguel, não é não? Levanta a mão. Quando vê tá pagando conta, tava fazendo um negócio, vai lá na pastinha das contas, vai lá ver o que precisa pagar. Então, eliminar essa aleatoriedade, juntar tudo num dia só, pega um dia da semana e fala, eu só vou pagar conta segunda-feira. Ponto. Junta todas as contas ali com vencimento até aquela data e aí paga as contas até a data da segunda-feira seguinte. Por quê? Você está gerindo o seu tempo. Por quê? Porque você está sendo intencional. Por quê? Porque você quer eliminar as ações aleatórias. Está lá no meio do atendimento, está no meio do dia, o paciente faltou. Eu vou lá para a rede social ficar perdendo tempo. Isso é ser aleatório. Ou eu tenho uma intenção clara e eu vou fazer ações nessa direção. Então, dentro de rotina, tarefas e projetos, o que você pode executar, determina isso, delimita isso. O que você poderia delegar para outra pessoa fazer e o que você poderia eliminar. Então, dentro disso, você já vai colocar um mapa de ações que você vai fazer daqui para frente. Assim você vai usar o seu tempo com aquilo que realmente faz sentido. Tá bom? E a terceira tarefa, a terceira atividade,
o que você fazia sem intenção e agora vai investir energia para aumentar o nível de intencionalidade. Então, busca uma coisa que você fazia sem intenção. Não, eu tô sem intenção nisso, mas eu quero chegar. Na verdade, eu tenho um alvo, mas só tô falando dele. Não tô fazendo nada naquela direção. Então, o que você fazia sem ter intenção e que agora você vai investir energia para aumentar o nível de intencionalidade e ir chegando cada vez mais perto daquilo. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Quem não coloca isso na prática, a atividade prática é um download que você vai fazer daquilo que foi passado aqui, da mentoria. Vocês podem assistir de novo. Acredito que amanhã já vai estar na plataforma. Para que vocês atinjam aí, o objetivo é até o final do ano, atingir os alvos que vocês definiram para vocês. Um ponto importante para ser intencional é colocar data naquilo que você quer. Isso deixa a coisa mais legal, mais forte. A minha intenção é tantas clínicas até o final do ano. É mais forte do que a minha intenção é ter tantas clínicas. Tá, o quê? Na vida inteira? É ter 2 clínicas. A vida inteira vai ter 2 clínicas? Não. Em 1 ano. A minha intenção é sair do mocho. É ir saindo do mocho. Quando isso vai acontecer? Quando? Até quando? Fernando contou aqui a minha história. Eu comecei a sair, demorei alguns meses. Eu fui saindo devagar. Primeiro 1 dia, depois 2 dias, depois 3 dias. Isso demorou alguns anos. Até eu sair completamente do mocho, foram vários anos, realmente. Mas eu fui cada vez evoluindo nisso, porque eu tinha uma intenção clara e de uma forma a não perder a qualidade no atendimento. Então, coloquem data. Data para o projeto acontecer. Aí sim, a data, o seu alvo tem que ter data. Senão fica aleatório. Né? Vou alcançar quando? Não sei quando.